Capítulo 9, o segundo chamado, parte 2. Você crê que você também irá sobreviver? Porque esse é o sentido da esperança cristã. Não se trata de otimismo de Poliana. Não é algo que se rende ao desencorajamento, à derrota e à frustração. Ao contrário, a esperança cristã permanece firme e serena, confiante mesmo diante da câmara de gás, mesmo diante do câncer terminal. Por mais séria que creiamos ser a Sexta-feira Santa, estamos confiantes de que o domingo de Páscoa está diante de nós. E se morrermos? Jesus também morreu? E se Jesus morreu, cremos que agora ele vive e que viveremos nós também. Será que cremos? Muitos leigos comentaram comigo que hoje em dia eles ouvem de tudo da parte de sacerdotes, ministros, pastores, menos a proclamação da boa nova do reino. Ouvem a respeito de racismo, poluição, guerra, aborto, ecologia e uma miríade de outros problemas morais. Nenhum desses impede a proclamação, mas nenhum deles é substituto adequado a lançar convites para o banquete. Será que hesitamos em nos lançar no papel de arautos da segunda vinda porque não estamos mais certos de que cremos nesse papel? Outro modo de dizer que nunca de fato cremos, então? Talvez seja porque achamos que esse papel não é relevante, que as pessoas não levam arautos da segunda vinda muito a sério. Para ser realmente discípulo de Jesus, é preciso se comprometer com a mensagem do reino da mesma forma que ele e pregá-la, quer nossa audiência a considere ou não relevante. Esse é o desafio inerente ao Novo Testamento. Se Jesus é para ser crido, se sua mensagem deve ser levada a sério, se Deus de fato interveio com misericórdia amorosa e salvadora, então a mensagem é supremamente relevante e o lançar dos convites para o banquete de casamento é supremamente importante. Mas a questão fundamental não é se o mundo a considera relevante, é se ela é verdadeira. E isso pode ser decidido apenas por meio de um salto de comprometimento. Não se pode ser discípulo sem compromisso. E se há hoje em dia muitos discípulos hesitantes, o motivo é que não fizeram ainda um compromisso decisivo. É isso que o segundo chamado de Jesus Cristo representa hoje. Uma convocação a um novo e mais radical salto de esperança, a um comprometimento existencial com a boa nova da festa de casamento. Se cremos na empolgante mensagem de Jesus, se esperamos uma retribuição, devemos amar e, mais do que isso, devemos correr o risco de sermos amados. O amor é o terceiro obstáculo no caminho de abraçarmos o segundo chamado. A ideia do amor de Deus não é, com certeza, nova com Jesus. Na verdade, não é nem mesmo exclusividade da tradição judaico-cristã. Outros homens, em outras épocas, em outras partes do mundo, pensaram ou esperaram ou desejaram que o realmente real, o Deus vivo, de fato os amasse. Jesus, porém, acrescentou uma nota de confiança. Ele não disse que Deus talvez fosse amor, ou que seria legal se Deus fosse amor. Ele disse: Deus é amor. Ponto final. Há, porém, mais na mensagem de Jesus. Ele insistia que seu pai está louco de amor, que Deus é um Deus apaixonado, que não consegue ficar sem nós. A parábola que deixa uma verdade mais evidente é a do filho pródigo, a parábola do pai amoroso. A ênfase não está na pecaminosidade do filho, mas na generosidade do pai. Deveríamos reler essa parábola periodicamente para capturarmos as delicadas nuances do primeiro encontro entre os dois. O filho havia ensaiado seu discurso cuidadosamente. Era uma declaração elegante e elaborada de pesar, mas o velho não o deixou terminar. O filho mal chegou à cena quando um manto requintado é atirado sobre seus ombros. Ele ouve música, o bezerro cevado está sendo levado para o salão e ele não chega nem mesmo a ter a oportunidade de dizer ao seu pai: Sinto muito. Deus nos quer de volta mais do que jamais seríamos capazes de desejar voltar. Não temos de entrar em detalhes sobre o nosso pesar. Tudo o que temos de fazer, diz a parábola, é aparecer em cena, e antes que tenhamos uma chance de fugir novamente, o Pai nos agarra e arrasta para o banquete de modo que não tenhamos como escapar. Há uma fascinante passagem no capítulo 8 do Evangelho de João sobre uma mulher apanhada em adultério. Lembre-se do modo como a multidão arrastou-a até diante de Jesus e perguntou:
O que fazemos com esta mulher? Ela foi apanhada em adultério. Moisés diz que podemos apedrejá-la, mas os romanos não nos deixam apedrejar as pessoas. Qual é o seu parecer? Jesus os ignora e começa a escrever na areia. Ele então levanta os olhos e diz: Bem, aquele aqui que não cometeu pecado algum, atire a primeira pedra. Um a um, eles se afastam. Jesus então diz à mulher: Não restou ninguém aqui para condená-la? Ninguém, Senhor, ela diz. Tudo bem, ele diz. Pode ir e não cometa mais esse pecado. Agora entenda. Jesus não perguntou se ela estava arrependida, ele não exigiu um firme propósito de reforma moral, ele não demonstrou preocupação de que ela poderia ir correndo atirar-se de volta nos braços de seu amante. Ela só ficou ali e Jesus deu-lhe a absolvição antes que ela pedisse. A natureza do amor de Deus é ultrajante. Por que esse nosso Deus não demonstra algum bom senso e moderação quando lida conosco? Por que ele não demonstra mais autocontrole? Para ser direto, será que Deus não poderia ser um pouquinho mais de dignidade e de amor próprio? Puxa vida! Agora, se fôssemos nós na posição dele, saberíamos exatamente como agir. Aquele filho pródigo teria recitado seu discurso até a última palavra. Quando ele terminasse, então nós diríamos: Muito bem, agora vá embora, filho pródigo, e vou pensar a respeito por 2 semanas. Você será então informado via correio se decidir admiti-lo ou não de volta na fazenda. Não creio que algum leitor teria aprovado que aquela pobre mulher adúltera fosse apedrejada, mas pode crer que teríamos nos certificado de que ela oferecesse uma detalhada manifestação de contrição, de puro arrependimento e um firme propósito de se corrigir. Se a dispensássemos sem que ela pedisse desculpas, não era certo que ela reincindiria em adultério antes do entardecer? Não. O amor de Deus não tem dignidade nenhuma e aparentemente é assim que ele espera que seja o nosso amor. Ele não apenas requer que aceitemos sua espécie inexplicável e embaraçosa de amor, mas, uma vez que o aceitamos, ele espera que nos comportemos do mesmo modo com os outros. Acho até que seria capaz de sobreviver se fosse obrigado com um Deus cujo amor por nós fosse embaraçoso. Mas a ideia de que tenho de agir da mesma forma com as outras pessoas, bom, isso é demais para engolir. Talvez o modo mais simples, embora certamente não o mais fácil de começar, seja comigo mesmo. Carl Jung, o grande psiquiatra, refletiu certa vez que estamos todos familiarizados com as palavras de Jesus. Quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Jung coloca, então, a profunda questão: e se você descobrisse que o mais pequenino dos irmãos de Jesus, aquele que mais carece do seu amor, aquele a quem você pode mais ajudar com o seu amor, aquele para quem o seu amor será mais significativo, e se você descobrisse que o irmão mais pequenino de Jesus é você? Faça então por você mesmo o que faria pelos outros, e aquele saudável amor próprio que Jesus prescreveu quando disse: Ama o teu próximo como a ti mesmo, poderia começar com um simples reconhecimento: qual é a história do meu sacerdócio? É a história de uma pessoa infiel por meio da qual Deus continua trabalhando. Essa palavra não é apenas consoladora, é libertadora, especialmente para aqueles de nós apanhados pela opressão de pensar que Deus só é capaz de operar por intermédio de santos. Que palavras de cura, de perdão e conforto é essa para muitos de nós cristãos que descobriram que somos vasos de barro que cumpriram a profecia de Jesus? Em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que o galo cante, 2 vezes, 3 vezes me negarás. E o Senhor está agora me chamando pela segunda vez, me afirmando, me capacitando, me encorajando, me desafiando a prosseguir a plenitude da fé, da esperança, do amor, no poder do seu Espírito Santo. Ignorante, fraco, pecaminoso como sou, com racionalizações fluentes para meu comportamento pecaminoso, é então me dito de forma renovada na inconfundível linguagem do amor. Estou com você, sou por você e estou em você. Espero mais fracasso da sua parte do que você mesmo espera.
Há uma barreira ao amor que merece atenção especial porque é muito crucial ao segundo chamado de Jesus Cristo: o medo. A maior parte de nós gasta tempo considerável adiando coisas que deveríamos estar fazendo, ou gostaríamos de fazer, ou queremos fazer, porque temos medo de fazer. Temos medo do fracasso, não gostamos dele, fugimos dele ou evitamos devido ao nosso desejo desordenado de ser apreciado pelos outros. Produzimos então milhares de desculpas brilhantes para não fazermos coisa alguma. Adiamos as coisas, gastamos as energias de vida e de amor que estão dentro de nós. E recai sobre nós o julgamento do grande senhor executor, de Mikado, sobre a garota que procrastinava perpetuamente. Jamais se sentirá falta dela. Não, não, jamais se sentirá falta dela. Cada um de nós paga um alto preço por nosso medo de cair de cara no chão. Ele assegura um estreitamento progressivo das nossas personalidades e impede a exploração e a experimentação. À medida que ficamos velhos, seguimos fazendo apenas aquilo que fazemos bem. Não há crescimento em Jesus Cristo sem alguma dificuldade ou embaraço. Se devemos nos manter crescendo, devemos permanecer correndo o risco de fracasso ao longo de toda a nossa vida. Quando recebeu o prêmio Nobel pela sua descoberta da teoria quântica, Max Planck disse: ao olhar para trás para a longa e labiríntica trilha que conduziu finalmente a essa descoberta, sou lembrado vividamente da frase de Goethe, de que enquanto permanecerem lutando por alguma coisa, os homens estarão sempre cometendo erros. Sabe, apesar do fato de que o cristianismo fala da cruz, da redenção e do pecado, não estamos dispostos a admitir o fracasso na nossa vida. Por quê? Em parte porque é um mecanismo de defesa da natureza humana contra suas próprias inadequações. Mas, ainda mais do que isso, por causa da imagem de sucesso que nossa cultura exige de nós, há uma série de graves problemas em se projetar uma imagem perfeita. Primeiro, porque simplesmente não é verdade. Não estamos sempre felizes, otimistas e não estamos sempre no controle. Segundo, projetar uma imagem impecável nos impede de alcançar gente que sente que não teríamos como entendê-las. E terceiro, mesmo que fôssemos capazes de viver uma vida sem conflitos, sem sofrimento e sem erros, seria uma existência rasa. O cristão profundo é o cristão que fracassou e aprendeu a viver com isso. A procrastinação é também o pior fracasso e o mais danoso de todos. Nós que cremos em Jesus, que esperamos uma retribuição, que proclamamos o amor do Pai Celeste, gastamos nosso tempo tentando evitar as coisas mais importantes. Quanta fé, quanta esperança, quanto amor tem a procrastinação perpétua? Ao passar pela vida, se você adquirir alguma autoconsciência, qualquer espécie de vislumbre honesto de sua própria personalidade, você saberá dizer muito bem quais são suas fraquezas. Você sabe de que forma irá se evadir da responsabilidade da fé, da esperança e do amor que Jesus oferece. Se você for honesto, saberá que não tem um álibi, que não tem como dizer que a culpa foi de outra pessoa. Você sabe que quando chegar a hora de prestar contas da sua vida, você será acusado ou elogiado não pelo que o Papa fez, não pelo que o bispo fez, mas pelo que o pastor, não pelo que o pastor fez, a não ser que você seja o pastor. Todos seremos acusados ou elogiados a partir de se aceitamos ou não o convite de crer na mensagem. No final das contas, o real desafio do crescimento cristão é o desafio à responsabilidade pessoal. O Espírito de Jesus chama uma segunda vez. Você vai assumir sua vida hoje? Vai ser responsável pelo que fizer hoje? Você vai crer? Talvez estejamos todos na posição do homem na história de Morton Kelsey, que chegou à beira de um abismo. Enquanto ficava lá pensando o que faria em seguida, o homem se surpreendeu ao ver uma corda bamba esticada sobre o abismo. Devagar, com segurança, vinha pela corda um acrobata, empurrando antes de si um barril com outro artista dentro. Quando chegaram finalmente à terra firme, o acrobata sorriu diante do espanto do homem. Você não acredita que eu consigo fazer de novo? Perguntou ele. Mas claro, com certeza acredito que você consegue, respondeu o homem. O acrobata perguntou novamente, e quando a resposta foi a mesma, ele apontou para o barril e disse: Tudo bem,
Então entre, que eu o levo para o outro lado. O que o viajante fez? É justamente essa pergunta que temos de fazer a nós mesmos a respeito de Jesus Cristo. Nós declaramos nossa crença nele, em termos em nada equívocos, até mesmo em credos finamente articulados, e depois nos recusamos a entrar no barril. O que fazemos com respeito ao senhorio de Jesus é melhor indicação da nossa fé do que o que pensamos. É isso que o mundo quer da nossa retórica. O que o homem de Deus anseia nos pastores de ovelhas, ser ousado o bastante para ser diferente, humilde o bastante para cometer erros, selvagem o bastante para arder com o fogo do amor, real o bastante para que os outros vejam o quanto somos falhos, que a oração de Nicholas Kazansky erga-se dos corações num tom apaixonado de amorosa percepção. Sou o arco em tuas mãos, Senhor. Estenda-me para que eu não perca a utilidade. Não me estendas além da conta, Senhor, posso quebrar. Estenda-me além da conta, Senhor. E daí se eu quebrar?